Eu fico impressionado e decepcionado com aquilo que fizeram do que um dia acreditamos ter sido igreja. As igrejas evangélicas não são mais igrejas, são currais políticos. Quanto maior a igreja, frente espelhada, central de ar-condicionado, cadeiras acolchoadas, quanto maior é o curral político. O Magno Malta, por exemplo, antes de irmos para o vídeo, vale lembrar aqui, ó, baixe esse vídeo, entendeu? O trecho, separe o trecho, pode colocar no seu canal, não importa, eu não vou bloquear. Diferente do que fazem comigo, há uma ditadura evangélica, vídeos bloqueados, ameaça de morte, há uma ditadura para que nós não protestemos com a verdade. Eles não suportam ouvir, ser denunciados. Vamos lá. O Magno Malta fez um vídeo conclamando o bispo Rodovalho, que apoia o Bolsonaro, da igreja Sara Nossa Terra, em Brasília, a usar a igreja dele como curral eleitoral para apoiar Fadi Farage. Vale lembrar aqui que eu não sou defensor do bispo Rodovalho, entendeu? Não o conheço. O pouco que eu pesquisei dele também vi que ele se tornou um político, mas não há denúncias políticas contra ele. Eu vi que ele se tornou um vendilhão da fé, é um mercador da fé. Denúncia alguma, pesquisei, não houve denúncia alguma sobre ele. Diferente desse Fadi Farage. Esse Fadi Farage montou uma quadrilha em Brasília. Olá pessoal, aqui Fernando Souza. Hoje estamos iniciando um novo quadro, direto do QG da quadrilha. Aonde? Câmara Legislativa do Distrito Federal. Hoje a senhora Sandra Farage teve aí a ilustre presença dos policiais dentro do seu gabinete. O irmão da mesma também foi levado, tá, para a delegacia. É uma família bastante envolvida aí no meio corrupto, no meio da corrupção. Dom Werneck, fala pra gente aí quem é a família Farage. Conta pra gente aí com mais detalhes sobre esse nome Farage. Observa só, Isaías 47, versículo 3, que diz o seguinte: a sua nudez será exposta, a sua vergonha será revelada, eu me vingarei, não pouparei ninguém, assim diz o Senhor do Exército. Vamos lá, o que aconteceu hoje na Câmara Legislativa? A excelentíssima senhora pastora e deputada distrital Sandra Farage recebeu a visita do Ministério Público e da Polícia. O que pesa contra a pastora? Nossa, inocente. O que pesa contra ela? Fraude falsidade ideológica, fraude nas notas fiscais. Sobre o quê? Um serviço prestado ao no gabinete da deputada, e esse serviço custou 150 mil reais. Ela fez o pedido, o requerimento à Câmara Legislativa para devolver para ela os 150 mil reais, só que ela não tinha pago esses 150 mil reais. Mas não é só isso, né, senhores? Isso aí é um dos problemas que a deputada vem tendo aí com a justiça. O que acontece? Só que ela não é o cabeça do esquema, a quadrilha é grande. Pensa bem na quadrilha. Uma quadrilha são mercadores da fé. Usam a fé, usam o nome de Deus, usam o curral eleitoral que eles têm. Qual é o curral eleitoral deles? Chama-se Ministério da Fé, sobre a tutela, a batuta e o comando do pastor Fadi Farage. É irmão da pastora. Detalhe, o Fadi Farage também é suplente de senador. Dá para perceber que a família gosta de política. Gosta de poder e gosta de dinheiro. Tanto é que quem trabalha para a deputada Sandra Farage tem que devolver, tem que pagar o trízimo, né? Eles não pagam nem mais o dízimo, é o trízimo. O que é o trízimo? A galera que trabalha no gabinete dela ou está trabalhando no governo, que são mais ou menos 400 cargos que ela tem no governo, tem que devolver 30% do seu salário, que vai como dízimo para a igreja. Pensa bem, enquanto a Bíblia cobra 10%, eles cobram 30%. Esse povo gosta de dinheiro. Então, o Fadi Farage, que é o pastor do Ministério da Fé, né, que é o mercador desse curral eleitoral, que usa os fiéis como moeda de troca e chefia essa quadrilha. A polícia teve na casa dela hoje, teve na Câmara Legislativa, teve também na empresa. A empresa nada mais é do que a igreja, que eles usam como empresa para extorquir o dinheiro
dos fiéis que vão lá, né? Eles não têm dó de ninguém. Como a gente tem que entender o seguinte, quando o pastor se envolve com política, e quem entrar no meio político, quem andar de acordo com o Estado, entrar no meio do sistema, cara, já saiu fora do propósito de Deus. Fujam dessa igreja, fujam de perto desses tipos de pastores, que só querem nada mais do que sugar dos seus fiéis. O que acontece? As ovelhas hoje já estão em crise, não estão dando mais dinheiro. Então esse meio evangélico está correndo para a política, onde tem grana, onde rola dinheiro. O que o Magno Malta quer apoiando um cara desse? O que esse cara está pensando? Certamente porque já montou uma quadrilha aqui no estado. E eu vou mostrar para você. O senador e candidato à reeleição Magno Malta soltou os cachorros para cima do bispo Rodovalho, líder máximo da igreja Sara Nossa Terra, em um vídeo que gravou questionando o fato de líderes religiosos de Brasília não estarem apoiando o pastor Fadi Farage, candidato ao Senado e líder da igreja Ministério da Fé. Ô Rodovalho, que o Rodovalho apoie alguém que não seja o Fadi. Você pode até não gostar dele, Rodovalho, mas os valores são os mesmos. Defendemos as mesmas bandeiras. Como que você prega uma coisa e quando chega a eleição se junta as pessoas que agem e praticam diferente do que você prega? Como é que fica assim? Como vocês não apoiam o Fadi? E aí, com todo respeito, eu fico me perguntando, pastor Ronaldo Fonseca, o senhor está do lado do governador? Ele derrubou a igreja, derrubou o templo. Ele acredita nisso, derrubou, porque acredita. Bom, eu vou gravar aqui com a câmera, porque esse vídeo está em um site que não permite baixar. Mas como vocês podem ler, ó, como evangélica, acredito que devemos fazer a coisa certa. Os evangélicos devem ser os primeiros a respeitar a lei da nossa cidade. É o caso das igrejas sendo demolidas lá em Brasília. Você vai ver que essa questão da invasão de terreno lá em Brasília é um problema grave. Lá é algo que acontece muito. Cada cidade tem seu particular problema. E lá, este é um dos maiores desafios, controlar isso. A ação foi feita porque a igreja foi construída numa área pública recentemente. Nós temos imagens que mostram o telhado da igreja completamente novo, branquinho. Nós temos imagens de satélite demonstrando que a área estava vazia e que foi ocupada recentemente numa área que nós precisamos controlar, uma área de extremo interesse ambiental. Nós estamos no meio de uma crise hídrica no Distrito Federal justamente pela irresponsabilidade de vários governos que permitiram que as terras públicas fossem invadidas de qualquer maneira. Eu respeito muito ao bispo e a todo o trabalho que a igreja faz. Não existe nenhum tipo de perseguição por parte do governo a nenhum setor evangélico, nada disso. Não é uma guerra de ricos contra pobres. Esse governo também já demonstrou que não faz qualquer tipo de acepção de pessoas. Fizemos a desobstrução da Orla do Lago Paranoá, o metro quadrado mais caro do Distrito Federal, onde enfrentamos com coragem e desobstruímos uma área pública também de pessoas ricas. E por fim, eu quero dizer que como evangélica, eu acredito que nós devemos fazer a coisa certa. Os evangélicos têm que ser os primeiros a respeitar as leis da nossa cidade. Eu não sou defensor do bispo Rodovalho, que para mim é apenas um vendilhão da fé, é um mercador da fé. Mas entre o bispo Rodovalho, entre o mercador da fé, que biblicamente nós temos que combatê-los e expulsá-los do templo, e um bandido como Fadi Farage, que Fadi Farage é um bandido com vários crimes nas costas políticos, envolvendo outras pessoas de sua família. Ele é um bandido. Nessas eleições que estão chegando, precisamos nos posicionar pela vida, pela família. Não dá pra gente ficar em cima do muro. E, olha, dos candidatos que aí estão, só Bolsonaro se posicionou. Bolsonaro foi o que pegou a bandeira, que levantou pela vida, pela família. Por isso, merece o nosso apoio e nosso trabalho. Politicamente falando, o bispo Rodovalho, que apoia o candidato Bolsonaro, mas não apoia o candidato que o Bolsonaro apoia. Por quê? Porque conhece quem é a família do cara em Brasília. Fadi Farage, é uma quadrilha. É uma quadrilha. O que o Magno Malta quer fazer apoiando uma quadrilha em Brasília? Tá revelando muito sobre você, não é mesmo, Magno Malta? Eu quero falar um negócio aqui que eu tô cabreiro. Eu tenho aqui, ó, o senador Magno Malta,
o pastor Magno Malta, senador, o Luiz Antônio Trevedoim saiu no jornal O Globo, todos os jornais do Brasil. Provou para a CPI e para a Justiça Federal, com documento, que deu um carro para o senador Magno Malta, e o Magno Malta deu um golpe na família Vedoim, não entregou a emenda. O Magno Malta pegou o carro, tem documentos, pegou o carro, senador da República, hein? O senador da República, hein? Falso moralista, pastor, prega evangelho, diz que salva dependente de drogas, veio aqui fazer a CPI do narcotráfico, não deu em merda nenhuma, destruiu famílias idôneas, decentes, e ninguém foi pra cadeia porque não teve prova nenhuma do escândalo que esse cara veio fazer aqui. Então o falso moralista agora tá com uma trolha no rabo que vai daqui à África do Sul e volta. Tá aqui, sanguessuga, justiça já tem prova contra o senador Magno Malta. Segundo matéria do jornalista Jailton de Carvalho do jornal O Globo. Tá aqui, ó, não tô mentindo, jornal O Globo, tá aqui. Magno Pereira Malta nasceu na cidade de Macarani, no estado da Bahia, em 16 de outubro de 1957. Se tornou pastor evangélico e integrante da banda gospel Tempero do Mundo, que por sinal é uma péssima banda, começando sua carreira pública em 1993 como vereador em Cachoeiro de Itapemirim, mesma cidade onde nasceu Roberto Carlos, no Espírito Santo. Em 1994 foi eleito deputado estadual pelo Partido Trabalhista Brasileiro e em 98 deputado federal. Passou a integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do narcotráfico. Em 2002, Malta foi eleito senador pelo Partido Liberal, onde presidiu a CPI da pedofilia. O interessante é que quando você vai ver a biografia do Magno Malta em qualquer site, não aparece o registro do seu primeiro casamento, só do terceiro, que casou-se em 28 de março de 2013 com a cantora e deputada federal Lauriette Rodrigues de Almeida, que por sinal essa história é muito estranha. Eu vou ler para vocês agora um artigo de um blog de 2012. Vocês ouviram bem, ele se casou em 28 de março de 2013. Eu vou ler para vocês agora um artigo de 2012. Mais precisamente, 11 de julho. Magno Malta sabe o motivo da separação de Lauriette. O senador Magno Malta, dias depois da separação da cantora e deputada federal Lauriette do pastor, ex-mulher do pastor Reginaldo Almeida e ex-deputado estadual, colocou-se ao lado da colega parlamentar, afirmando que seu ex-marido é homossexual. Ele é um canalha, vagabundo e nojento. Foi flagrado na cama com outro homem. E a empregada gravou tudo. Isso não é uma empregada, é uma detetive. Ela nunca desconfiou disso. Nunca desconfiou que o marido era gay. Tá bom. Mas agora está tudo claro. Eu estava ajudando ele a acertar seus problemas no Tribunal de Contas da União. Mas larguei tudo, confirma. Reginaldo Almeida ficou impedido nas últimas eleições de disputar o cargo de deputado federal, Reginaldo, ex-marido de Lauriette, e colocou a mulher no seu lugar, que recebeu 69 mil votos pelo PSC. Ele nunca se manifestou publicamente sobre o divórcio e nem ela sobre a motivação. A declaração do senador foi dada ao jornalista Jackson Rangel, que perguntou se ele sabia algo sobre boatos. Inclusive, Magno Malta chegou a pedir até um artigo para revelar que o divórcio foi em razão do pastor ser bissexual. O artigo fora escrito. Após confirmação do divórcio, boatos foram espalhados, inclusive envolvendo affair
entre o senador e a deputada. Ó, que maravilha, velho. Por isso é bom você sempre voltar no tempo. Após união política em Cachoeiro de Itapemirim, com várias testemunhas, Ferraço gesticulou: o homem não é fácil. Em Brasília, todo mundo já sabe, de mãozinhas dadas e tudo mais, referindo-se a Magno Malta e Lauriette. O nome de Magno Malta também aparece entre os beneficiados dos atos secretos, que veio a público após uma série de denúncias sobre a não publicação de atos administrativos, tais como de nepotismo, e medidas impopulares, por exemplo, a extensão da assistência odontológica e psicológica a ex-parlamentares e seus cônjuges, foram noticiadas na mídia em junho de 2009. E quem não se lembra do escândalo no Ministério dos Transportes, que revelou o acerto entre empreiteiras com o PRP, partido de Magno Malta, que receberia propina em troca de obras superfaturadas, que derrubou inclusive o próprio irmão Maurício Pereira Malta, que cuidava dos interesses dos parlamentares ligados às obras do orçamento. De volta, agora são 8 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília, e uma conta salgada paga com o nosso dinheiro. Para cada quilômetro de asfalto feito na rodovia do Contorno, no Espírito Santo, o governo federal gastou 11 milhões de reais, né, Eduardo? E essa história tem algumas curiosidades, inclusive. A licitação foi feita sem qualquer concorrente. E a empreiteira vencedora é a mesma que doou 30 mil reais para a campanha do senador Magno Malta, do PR, Partido da República. Em outras palavras, ele deixou esse cara responsável para receber todo o dinheiro de propina e superfaturamento por ele. Em 2010, Magno Malta se reelegeu, focando sua campanha na CPI da pedofilia. Dentre os maiores contribuintes da sua campanha estiveram empreiteiras e construtoras que doaram 1.700.000 reais dos quase 3 milhões arrecadados, 60% do total, ao partido de Magno Malta. Eu não tenho nada contra o Magno Malta. Agora eu tenho tudo contra a hipocrisia e a mentira que provém do diabo. Magno Malta foi casado e você não acha nada da primeira mulher dele. Não acha nada da segunda, que era, acho que mais de 20 anos mais jovem que ele, que teve uma filhinha pequena. Eu lembro quando ele teve no meu bairro com esse showmício gospel que ele faz, porque é proibido fazer showmício, mas ele põe o nome lá, Caravana da Vitória, e aí faz esse showmício em época de eleição. Depois se casou aí com a Lauriette, deu uma de talarico, né? Foi só a mulher subir um pouquinho na vida, ele puxou a mulher pro lado dele. E segundo a lei de Provérbios, capítulo 26, do versículo 27 ao 29, nós já sabemos o que acontece com quem mexe com a mulher alheia. Vai, talarica, abre o olho. Em outras palavras, cara, eu não consigo confiar em alguém que vive desse jeito e não assume. Esse é o problema. Por que que ele, então, simplesmente não assume quem ele é? Não paga de defensor da família, que não é defensor da família. Aliás, até é da família dele. Magno Malta que não sai de lá do hospital. Por quê? Porque ele é bonzinho? Porque é amiguinho de Bolsonaro? Não, porque lá tem câmera. Tava lá com o celular orando pelo Bolsonaro e falando aqui com o celular. Ó, tô aqui orando. A não ser se de repente era uma videochamada com Jesus Cristo, né? Porque agora tem isso também, isso tá na moda, videochamada com Jesus. Jesus tem celular. Tava lá do lado da cama sendo fotografado com a camisa da pedofilia. O que que tem a ver pedofilia com o cara esfaqueado? Nada. Tava lá na porta do hospital com a camisa. Esfaquearam o Brasil. Aonde tem uma câmera, esse cara tá lá. Por que que ele deixou de ajudar aqui o pai do Cauã? Tava em cima do caso George Alves, em cima. Enquanto tinha mídia. Assim que a mídia saiu, abandonou o cara. Você nunca mais ouviu falar. Por quê? Marcou a parada lá em Brasília, disse que ia ter em Brasília isso e aquilo. Vou botar o pai do menino com a mãe, cujo menino foi morto por um tarado, por um idiota, por um monstro. Cadê que isso aconteceu? Não aconteceu por quê? Não dá mais mídia.
Ele se calou. O próprio pai do Cauã falou naquele vídeo: cadê você, Magno Malta, que iria tanto nos ajudar? Não vai, porque acabou a mídia. O que o Magno Malta gosta de mídia. Por quê? Aqui no Espírito Santo já tem a rádio dele, tem a banda dele, montou tudo direitinho aqui pra ele, cara. A velha política tem que acabar. Acorda, Espírito Santo, acorda. Você tem que renovar a política. Independente de quem você vai votar, não vote em político velho. Magno Malta, Marcos Feliciano aí em São Paulo, chega desses mafiosos, é máfia. Esses caras não estão defendendo a família, a única família que eles defendem é a deles. O que o Magno Malta fez pelo Espírito Santo? Vai votar em um cara que faz discurso bonito lá no Senado? Tô cansado de discurso, discurso não enche barriga não, cara. Segurança pública aqui em caos, desemprego, o Espírito Santo abandonado. Cadê Magno Malta? Não faz nada pelo Estado, nada. Isso aqui se tornou uma Disneylândia para ele. Se tornou uma Disney, um parque de diversões. Aonde tem uma câmera tá esse cara lá. Chega da velha política, acorda, capixaba, acorda. Não adianta me ameaçar para tentar me calar e nem adianta tentar me denegrir. Dizendo, certamente é um esquerdopata, como diz o Malafaia. Não, meu irmão, não voto em PT também não, chega de PT. Eu sou a favor da verdade, contra essa hipocrisia de bancar o homem de Deus. O homem de Deus chegou, ele vai resolver a situação na política capixaba. E por trás tá lá com sua quadrilha montada. Chega, um cara que não pode ver um rabo de saia. Chega, safado, é pilantra. Fora da política, chega.